Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Plano 5. Hoje, especificamente, vamos falar como você pode criar a sua reserva de oportunidade. Tá? Quais são os principais requisitos para os ativos em que você vai construir essa reserva de oportunidade, né? Assim como a gente tem lá na reserva de emergência, né? Então você vai ter que ter uma alta liquidez e uma baixa volatilidade. Por que alta liquidez e baixa volatilidade? A razão é bem parecida com a reserva de emergência, mas reforçando, a reserva de oportunidade não tem nada a ver com a reserva de emergência. É que a razão principal, no caso, você vai precisar utilizar aquela reserva de oportunidade, de repente aproveitando um momento. Teve, por exemplo, aí na crise da pandemia, vários circuit breaks, né? Naquele momento você podia aproveitar aquilo ali para fazer os aportes. Só que o que acontece, né? Ali a gente tem que ter uma liquidez, né? Ou seja, os ativos que você investiu tem que transformar rapidamente em dinheiro exatamente para cobrir as ordens que você fez. E baixa volatilidade por quê? Ao longo do período, né, esse dinheiro vai ficar guardado e ele não pode ficar variando, né? Porque se variar, principalmente no momento das crises, vai variar um pouquinho, mas se variar muito, aí o que acontece? Você vai acabar perdendo dinheiro também nessa estratégia. É por isso que você tem que ter os ativos de acordo com essa estratégia aí, com esses requisitos de alta liquidez e baixa volatilidade. Exemplos de ativos que você poderia ter, bem parecido com a reserva de emergência, mas só que tem um detalhe, né? A gente vai ter que guardar esse dinheiro. Não é interessante você deixar aquele dinheiro parado. Assim como na reserva de emergência, você pode ter um dinheiro parado, rendendo até na poupança ou até mesmo na conta corrente, uma porcentagemzinha. Aqui, o ideal é você ter basicamente esses três tipos, né? CDBs, LCA, LCI com liquidez diária. Segundo, Tesouro Selic, que é o mais interessante, e a terceira possibilidade, até mesmo fundo de renda fixa. Então seriam essas três possibilidades que a gente tem de ativos para compor a reserva de oportunidade. Temos aqui dicas bônus que você tem para a sua estratégia de reserva de oportunidade. Primeiro, usar a mesma corretora da Liberdade Financeira, ou seja, essa é uma dica diferente daquela lá da reserva de emergência. Na reserva de emergência eu falei que é interessante você ter a reserva separada da corretora onde você constrói a liberdade financeira. Nesse caso, é interessante que você tenha a sua reserva de oportunidade na mesma corretora, tá? Porque inclusive isso vai garantir o terceiro item que eu coloquei ali, que você pode usar a garantia da corretora. Aquele seu patrimônio acumulado, você pode usar como garantia. Então a reserva de oportunidade, a corretora também já enxerga ali como uma garantia. Então o segundo item, jamais misturar com a reserva de emergência. A reserva de oportunidade tem um fim totalmente diferente da reserva de emergência. A reserva de oportunidade é exatamente para aproveitar essas quedas no mercado, seja o mercado brasileiro, o mercado europeu, o mercado americano. Então você aproveita as quedas para investir, para comprar mais ativos, ou seja, para você adquirir mais patrimônio. E o terceiro que eu falei, que está relacionado com o primeiro, é você poder usar a garantia da corretora. Mas aí eu coloquei um cuidado aí, que são exatamente os juros diários. Então, lembre que teve um problema, para quem não sabe, no momento dos circuit breaks lá devido à pandemia que teve, o que acontece? Naquele momento lá, o Tesouro Direto começou a ter problema na hora das liquidações, tá? Então travou, deu bronca lá. Então saiba que se der bronca, você vai pagar juros em cima daquilo que a corretora garantiu para você. Então fique atento a esse fato, se der bronca lá naquele saque que você precisar fazer. Então por isso que é interessante também a reserva de oportunidade, você de repente, assim como a reserva de emergência, diversificar um pouco, né? Não deixar simplesmente tudo no Tesouro Selic, mas de repente diversificar com um CDB de alta liquidez, né? Ou um LCA, LCI, qualquer coisa desse tipo. Reserva de oportunidade nos Estados Unidos. Qual seria a solução? Assim como a gente falou na reserva de emergência, a solução aqui é o Treasury Bills, só que infelizmente a gente não tem acesso fácil aos Treasury Bills, mas tem um ETF que tem exatamente essa característica, que é o BIL. Então o que acontece? Você pode utilizar a Bill também como reserva de oportunidade lá no seu patrimônio, lá nos Estados Unidos, ou seja, quando aconteceu o drawdown lá no mercado americano, você pode utilizar essa reserva de oportunidade aí, o Bill, lá nos Estados Unidos. Lembrando que aí nesse caso, também você está guardando essa reserva de oportunidade americana junto com o seu patrimônio americano. Você pode, de repente, ter um patrimônio brasileiro e patrimônio americano. A gente já falou isso anteriormente. Se tiver só lá nos Estados Unidos, então aí, de repente, o Bill. Dá para você fazer, de repente, ter o Tesouro Selic e depois transferir para a corretora americana, se você deixar nos Estados Unidos, dá para fazer, mas perceba que tem aí vários atrasos e vários problemas que podem acontecer e isso pode implicar um problema para você nessa estratégia. Então é interessante, se você
tiver decidir, né, patrimonial, eu quero investir somente nos Estados Unidos, então o mais recomendável é utilizar o Bill como reserva de oportunidade. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.